Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Prazer estar aqui mais uma vez pela TV Cidade Verde Jovem Pan, falando aí com você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras e nos segue no YouTube. Obrigado pelo seu carinho todas as noites, de segunda a sexta, a partir das 18h20 até as 19 horas. Nós já vamos trazer aqui entrevistado desta noite, e convidado de hoje é natural de Caicó, no Rio Grande do Norte, e foi adotado por Mato Grosso. É policial rodoviário federal, professor e político com atuação na defesa do setor produtivo e do agronegócio. Integra a Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados. Por isso, a gente diz boa noite, deputado federal José Antônio Medeiros, conhecido mais como José Medeiros. Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O nosso costume, quando nós trazemos uma pessoa pela primeira vez aqui, trazer um pouco da sua história. Você é de Caicó. Caicó. E para cá está há quanto tempo? Olha, praticamente a vida inteira. Eu nasci em Caicó, ali sertão do Rio Grande do Norte, em 1970 e 73 meus pais me trouxeram para cá. Havia ali uma desnutrição infantil muito grande devido à seca, as mães não tinham leite para os bebês e tal. A mortalidade infantil era muito grande, inclusive 2 irmãos meus acabaram falecendo naquela época e meu pai preocupado, porque eu era pequeno também, né? Então, e como é que foi a decisão de vir embora para Mato Grosso? Então, como eu disse, a mortalidade infantil muito grande, meus pais preocupadíssimos porque já tinham perdido 2 filhos e resolveram, então, escrever uma carta aqui para o Mato Grosso e meus avós mandaram o dinheiro da passagem, que eles já tinham vindo primeiro, e acabamos indo para cá. Meu pai chegou aqui, ficou maravilhado, porque era tudo verde. Chegou na época que estava chovendo, o rio estava cheio, ele até perguntou para meus tios, quando é que esse rio seca? Ele falou, não, aqui o rio não seca. Então, meu pai falou, mas então ninguém passa fome? Eu falei, não, ninguém passa fome aqui. Sim. E, de fato, a gente agradece muito esse estado, porque aqui eu tive mais 3 irmãos e, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de plantar, colher. Depois eu fui para a cidade morar com os tios e estudar. Então, assim, foi um estado que nos acolheu, e assim como acolheu milhares de brasileiros, né? Aliás, muita gente que veio para cá pensando em voltar, não voltou mais, porque aqui é uma terra muito... Foi lá na época da abertura da BR-163. Exato. Foi ali em 73, né? 73. Então, muitos nordestinos vieram. Eu falo que os gaúchos do norte chegaram primeiro do que os gaúchos do sul, né? E depois, porque muita gente pensa que a agricultura aqui começou com os sulistas. Não, né? Ela começa com os mineiros, baianos, os nordestinos todos, com a roça de toco. Derrubava tal e depois virava pasto e tudo. Aí depois que veio os sulistas com mais experiência, agricultura mecanizada e tudo, e que teve esse boom do agronegócio, né? Eu me lembro da roça de toco. E da chegada dos nordestinos, dos mineiros, dos capixabas, que ocuparam, inclusive aquela região de Cáceres, essa região, que é uma região leiteira, né? Uma região bastante... Até hoje. Até hoje. Mas aí, com o passar do tempo, você fez concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Exato. Eu fui estudar e muita saudade da família. Eu coloquei uma coisa na cabeça desde muito cedo. Eu queria estudar, ter um emprego para ter meus pais novamente perto de mim, né? E comprar uma casa. Meu sonho era comprar uma casa com meus pais, né? E, de fato, isso acabou acontecendo. Meus tios me acolheram, agradeço muito. Eu tive na casa 2 tios estudando, porque adolescente é bicho... Não é bicho para criar solto, né? Isso aqui em Cuiabá? Em Rondonópolis. Rondonópolis. Mas eu estudei, trabalhei em vários empregos, desde vender coisas na rua. Antigamente a gente chamava de badeco, né? Badeco era o ajudante de qualquer coisa. O badeco não era o servente de pedreiro, era o ajudante do servente de pedreiro. E eu comecei a trabalhar com carteira assinada aos 13 anos, mas sempre estudando. E depois fui vender peças de máquinas agrícolas e, por fim, passei no vestibular, né, para matemática. E logo em seguida passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Aos 23 anos passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal.
E aí já emendei, e tanto é que eu acabei me aposentando muito cedo, porque tinha muito tempo de carteira assinada e mais o tempo da polícia, meu tempo de contribuição chegou logo, né? Eu, aos 45 anos, eu tinha tempo para me aposentar. Eu não aposentei, até porque eu já estava no Senado e a gente estava na discussão da reforma da Previdência. Eu falei, olha, você discutindo reforma da Previdência e você aposentar aos 45 anos, fica bem esquisito, né? E aí fui aposentar só aos 50 e pouco. Mas é só um pouco do resumo da história. Depois fiz direito e tudo, mas a minha história começa ali na Polícia Rodoviária Federal. Sim. E como é que foi esse período de Polícia Rodoviária Federal? Eu tenho informação de uma história sua, alguém que estava com problema, documentação toda ruim. Me parece que a pessoa te entregou a documentação com uma nota de R$50 dentro. Ah, isso tinha bastante. Isso ocorria com frequência? Com muita frequência. Tinha muitos caminhoneiros que ele já dava o documento com aquela nota. Eu sempre devolvia, né? Certa feita eu até levei para a delegacia, mas depois eram tantos, né, que eu acabei, já não levava. Só chamava, conversava, falava, olha... Não faça isso. Não faça isso, porque isso você vai se enrolar, isso é um crime, não é mais, deixa de ser uma multa de trânsito para ser um crime. Eu falei, é melhor você levar a multa do que você... então, passou a ser pedagógico, né? Sim. Embora parecesse uma prevaricação, mas é que eu senti que em alguns lugares do país era quase cultura. O cara passar, deixava aquele... Na época tinha, aqui no Trevo do Lagarto, tinha umas histórias muito complicadas. O cara vinha e dizia, tem que deixar vintão lá. Então, o cara tinha esse negócio, achava que lá tinha que estar. Tanto que quando o Blar entrou, ele até tirou o Trevo do Lagarto dali, né? E hoje a Polícia Militar tem outra pegada, né? Isso. Mas antigamente tinha muito isso. O cara, eles querem dar a Coca-Cola do guarda, né? Sim. Então, assim, nós entramos em 230 aqui. A nossa turma de 94, ela deu uma modernizada na Polícia Rodoviária Federal, sabe? Tanto a parte de corregedoria ficou muito rígida, a parte de informática. A Polícia Rodoviária Federal se tornou a polícia mais moderna do país, sabe? E hoje é a polícia que mais aprende droga no mundo. Né? Então, além desse trabalho na parte criminal, a gente trabalhava muito, aqui tinha muito, a estrada não era duplicada, Elias, e era muito caso, muito acidente, a Serra de São Vicente, enfim, todos os lugares. Eram muita morte, era uma carnificina essas rodovias, né? E a gente não tinha, você não tinha uma estrutura hospitalar, eu digo, de pré-hospitalar básica não existia SAMU. Sim. Não existia SAMU. Sim. Então você tinha que assoviar, chupar cana, porque você tinha que socorrer as vítimas, desobstruir a estrada. Era um tempo bem diferente. Hoje, por exemplo, a polícia tem, além de ter à disposição o SAMU, a polícia tem concessionárias que limpa a estrada e tudo. É outro momento, né? Em alguns lugares tem helicópteros e tudo. Mas naquela época era bem difícil. As nossas viaturas eram Veroneio, Brasília, Fusca, ainda era essa. Caravan, depois ficou mais moderna a Caravan. Aí depois a gente subiu para C20 e tal, aí Blaze, aí Trail Blaze. Aí hoje esses carros modernos, né? Mas a gente... A Belina. Belina. Hoje quem tem uma veraneio não vende ela de jeito nenhum, né? É relíquia, virou relíquia. E quem tem uma rural, então? Quem tem uma rural, né? Ficou... Eu sou muito fã. Eu acho que a nossa geração inteira... Porque assim, hoje é tanto carro que você não sabe. Mas eu, por exemplo, quando vim para a cidade, meus primos já eram da cidade, assim, eu competia com eles para saber o nome dos carros, né? Mas era fácil. Você tinha Fusca, Corcel, Belina e tinha o SP2, que era o nosso... Aquilo era um charme. Um charme, era pouca... E eu me lembro que em Rondonópolis só tinha um SP2, ele era do Dr. Darli. Depois fiquei sabendo que era do Dr. Darli. E aí eu fiquei sabendo o nome do carro, né? Ele desceu do carro, eu corri lá para perguntar como era o nome do carro. Aí chegou meus primos, eu falei,
Assim, como é o nome daquele carro? Não sei. Ah, eu todo orgulhoso, sabia? Então, essas coisas. Hoje não, hoje é carro de todo dia. E aí a gente envelhece e você fica muito saudosista, né? Eu, por exemplo, vou passando com meus filhos, desde eles pequenos, passava por um Fusca ou uma Kombi, eu falei, olha ali, carro bom de comprar, né? Tudo bem, eles cresceram ouvindo isso, né? Aí meu filho, eu sou casado com a minha esposa, é descendência japonesa, né? E japonês é muito quieto, né? E meu filho, ele embora não tenha a fisionomia de japonês, mas ele, a personalidade é japonesa, né? E aí um dia ele falou assim, pai, será que não era melhor o senhor comprar um ferro velho, não? Já está completo. Falei, respeita seu pai. Exato. O que te levou para a política? Foi um acaso, foi um acaso. A gente tinha um amigo muito novo, perdemos ele o ano passado, o Luiz Carlos, ele é da Polícia Rodoviária Federal, mas ele, quando a gente entrou, ele falou, olha, a gente podia eleger um vereador aqui em Rondonópolis. E aí ele montou aquela coisa, acabamos elegendo. Esse vereador acabou me indicando para ser secretário de trânsito de Rondonópolis, na época não era nem secretaria, era um departamento. E aí eu tive um certo destaque ali, me chamaram para burocracia partidária, secretário do partido e tal, depois fui presidente do partido, e aí veio o projeto do Blairo, e aí todo mundo se animou com aquele projeto do Blairo ao governo, e fui me empolgando, sempre trabalhando ali no partido. Em 2006, me chamaram para ser candidato a deputado federal, e aí eu fui candidato a deputado federal, mas fiquei só nas ruas de Rondonópolis, com o microfone na mão, né, e andando nas ruas e tal. E aí eu tive ali próximo a 10 mil votos, fiquei o famosinho de 10 mil votos, né? E aí, quando chegou 2010, precisava de um suplente para o então senador Pedro Taques, que era candidato. O suplente dele desistiu, que era o Zeca Viana, estava na primeira suplência, e aí me chamaram. E a história foi essa, fui, ninguém esperava que ele ganhasse, ganhou, vira governador e tá aí. E aí você foi. Foi isso. E você era amplamente conhecido na região de Rondonópolis. Rondonópolis, Perguntava assim em Cuiabá quem é o Zé Ninguém Medeiros. sabia, ninguém sabia. Quem é o Zé Medeiros. E o Zeca está onde? O Zeca é de Primavera do Leste. Primavera do Leste. Primavera do Leste, é um agricultor, né? E então, assim, foi... Mas ele não está mais concorrendo cargos eletivos? O Zeca não está. Ele foi deputado estadual, né? E hoje não está. Parece-me que vem o irmão dele para deputado agora lá em Primavera. Sim. Voltando à questão da segurança, da polícia rodoviária e tal, a impressão que eu tenho é que o número de policiais em Mato Grosso é relativamente baixo. Como é que você tem trabalhado nesse sentido enquanto parlamentar lá em Brasília? Olha, Elias, muito baixo mesmo. E já foi pior, sabe? As condições também de segurança do policial, armamento e tudo mais já foram terríveis. Quando eu entrei, nós tínhamos era revólveres que passava de uma equipe para outra, ficava numa gaveta e a gente trocava arma, olhava a arma. Eu, por exemplo, cheguei a trabalhar com Schmidt Wesson em 1920. Era assim, armas bem precárias mesmo. Hoje a Polícia Rodoviária Federal trabalha com pistolas Glocks, com equipamentos com coletes, com viaturas com blindagem na frente e tal. E eu tenho orgulho de ter participado de todo esse processo. Assim que eu cheguei no Senado, a primeira coisa que eu comecei a trabalhar muito foi para a troca das armas. Nós tínhamos na época, a Taurus estava em crise e andou tendo uns armamentos com muita pane. Hoje a Taurus é uma empresa moderna e tudo, mas... Tinha uma pistola que estava dando problema. Exato. Né? Fiz algumas audiências sobre os equipamentos policiais. E aí a gente acabou participando muito forte da troca do armamento. A Polícia Rodoviária Federal foi uma das primeiras a ter todo o efetivo com pistolas Glock. É uma pistola austríaca que assim, ela funciona debaixo d'água, funciona em qualquer lugar, é uma pistola muito segura. E acabou isso influenciando muito as polícias estaduais, inclusive, que muitos governadores trocaram esse armamento. E, paralelo a isso, eu ajudei muito na questão da composição salarial também, que foi o chamado adicional por localização de difícil fixação de pessoal. Eles chamam adicional de fronteira. Isso contribuiu muito porque os policiais chegavam aqui, tinha concurso, vem, mas eles chegam de costa já querendo voltar. E a gente trabalhou muito por isso. Hoje já fixa melhor.
No governo Bolsonaro ia haver um concurso, mas entra 100, sai 110. Então nunca dava. E consegui convencer o presidente a mandar mais 100 policiais para cá, porque a gente queria expandir, porque a nossa malha rodoviária ela aumentou muito, Elias. E ela é imensa. Então, a gente conseguiu um efetivo, hoje já tem um efetivo, não o que a gente precisa, mas já melhorou bastante, né? Outra coisa que eu tenho trabalhado muito foi, inclusive, nas competências da Polícia Rodoviária Federal. Eu fiz uma PEC e encaminhei ao Ministério da Justiça. Inclusive, eles usaram, o ministro Lewandowski usou muito essa minha PEC como base para essa PEC da segurança. Fiquei muito triste porque desconfigurou bastante. Eu queria equiparação da Polícia Rodoviária Federal em termos salariais com a PF, porque não faz sentido. Tem duas polícias federais, uma ostensiva, outra judiciária, e você ter diferença salarial entre esses dois. Mas partes da minha PEC ali eles colocaram, porque eu tinha colocado, olha, a Polícia Rodoviária Federal tem expertise em fazer o trabalho de fronteira, tem a expertise de fazer o trabalho de fiscalização, por exemplo, nos trens, que hoje nós vamos precisar muito disso. E falei também na questão de ser uma polícia que possa patrulhar também os rios, né? Isso eles mantiveram na PEC, né? A Polícia Rodoviária vai poder atuar também no trabalho de fronteira, concomitante com a Polícia Federal, mas vai fazer o trabalho vai pegar o efetivo da Polícia Ferroviária Federal, juntar com a Polícia Rodoviária Federal e vai fazer esse trabalho de fiscalização nos trens, nos rios, enfim. Porque a gente precisa ter esse ataque, porque hoje o tráfico ele se modernizou de uma forma assim, o tráfico anda de VLT e as polícias às vezes andam de carroça ainda. Então é preciso a gente dotar os mecanismos de segurança do Estado para que isso seja mais efetivo no combate à criminalidade. Você falou em trens, a malha ferroviária nossa, em quanto tempo nós podemos esperar para que ela tenha um aumento, que ela chegue aonde se quer chegar? Olha, eu estou otimista em relação a Ferrogrão. Enfim, o ministro Alexandre de Moraes, após 5 anos, ele saiu de cima da Ferrogrão, deu o voto dele. Agora, eu acho que a tendência é os ministros votarem a favor de que seja construída a ferrovia. Essa Ferronorte, ela com certeza vai sair a toque de caixa, logo, logo ela chega a Lucas, está chegando aí. Eu espero que a turma compre o acordado e faça o ramal para Cuiabá, porque estava tudo muito certo de que vinha para Cuiabá. Eu estou vendo a ferrovia, esse dia eu passei ali em Primavera do Leste, falei, o que é isso ali? Ele falou, é o terminal da ferrovia, né? Então está passando lá em Primavera. E é uma coisa que eu quero verificar, inclusive, e o terminal de Cuiabá, né? Porque sempre foi feito, tinha essa expectativa de ter um ramal aqui para Cuiabá, né? Porque eu digo, se aqui não tem demanda para você levar grãos, nós temos aqui muita mercadoria que pode chegar e pode sair, né? Sim. Mas eu creio que em breve nós teremos aí a FICO chegando em Lucas, que é a ferrovia de interligação do Centro-Oeste, que sai lá de Mara Rosa. Na verdade, sai lá de Ilhéus e vem chegar aqui em Lucas. E a Ferronorte vai chegar em Lucas também. E a gente construindo a Ferrogrão, nós vamos ficar com uma malha bem estruturada. Isso para nós é ótimo, porque vai ajudar a escoamento dos produtos, né? Sim. A FICO, ela já está em que altura? Construção. Está em construção. Que altura? Ela já saiu de Mara Rosa, né? Eu participei, inclusive, na época com o presidente Jair Bolsonaro, o Tarcísio, do lançamento dela. Eu não mas está vindo em direção a Ribeirão da Cascalheira já, né? Sim. Ela vem de Goiás para cá, mas ela interliga na Norte-Sul. Sim. Porque ela interliga na Norte-Sul também. O que é bom porque a gente vai ficar com a ligação a Santos, vai ficar com a ligação lá em cima, na Santarém para lá, né? Sim. Miritituba. E nós vamos ter também, quando você pegar Norte e Sul, você pode ir aqui no Maranhão. Sim. Então, você vai ter saída para todo lugar, porque daqui, você quiser, você pode ir até Miritituba, pega lá a hidrovia Tapajós e sai para o Atlântico, né? Sim. E se você sair aqui por Mara Rosa, né? Pela FICO, você pega a Norte e Sul e vai sair no Itaqui, no Maranhão também, e pega o Oceano Atlântico. Sim. E se quiser descer para Santos, pega a Ferronorte aqui e vai para Santos. Ainda se fala em saída para o Pacífico? Aquele projeto? Ainda se fala. O
o sonho das pessoas é que a FICO, ela de Lucas, ela estique para o Pacífico aí, né? É uma possibilidade que ela evitaria essa volta, porque, por exemplo, todos os nossos produtos vão para o Atlântico, dá a volta lá no canal do Panamá para vir para o Pacífico, né? Se a FICO atravessasse aqui direto... Até Iquique. Exato. E atravessasse a cordilheira aí, já caía no Pacífico direto. Sim. Aí sim. A complicação é atravessar a cordilheira? É a cordilheira. Mas como a tecnologia avançou demais, hoje para furar isso aí mudou muito de quando se pensou nela. Naquela época não havia essa tecnologia evoluída dessa forma. E como os chineses têm interesse nisso aí, se realmente os chineses pegarem, eles fazem isso aí a toque de caixa. Né? Além dessa linha aí que nós estamos falando, as emendas parlamentares destinadas para Mato Grosso, como é que você atuou nessa? Então, Elias, eu, desde que entrei na política em 1915, em 2015, eu procurei sempre investir muito em saúde. Eu venho da roça e eu me lembro da agonia dos meus pais quando um de nós ficávamos doentes. Porque os pais são o seguinte, às vezes os pais estão muito doentes e o filho está bem menos doente, mas ele está mais preocupado com o filho. E eu sei a agonia dos pais quando procura saúde e não encontra. E hoje nós temos uma deficiência muito grande. Eu acho que não é nem tanto falta de dinheiro, mas falta de engrenagem. O cara faz o exame, aí a cirurgia não está marcada. Aí quando a cirurgia marca, o exame já venceu. Então eu tenho trabalhado muito para tentar melhorar essas coisas. Eu tenho encaminhado boa parte dos recursos para a saúde. 30 milhões, por exemplo, eu encaminhei para recursos de equipar o hospital de Barra do Bugres, que é uma região muito importante do estado e que os hospitais regionais ainda estavam sendo construídos. Então, o governo do estado fez o prédio e eu equipei o hospital todinho. A Rondonópolis, por exemplo, ali o hospital regional ficou obsoleto. E, por exemplo, na época da pandemia, ele tinha 2 leitos de UTI. E, na época, eu encaminhei para a Santa Casa, que estava para fechar. Foi feito um SOS Santa Casa, a iniciativa privada entrou com muito dinheiro também. Mas eu encaminhei 70 milhões de emendas para aquele hospital. O hospital hoje é um dos mais modernos aí do estado, com centro de radioterapia. Santa Casa de Rondonópolis. De Rondonópolis. Centro de radioterapia, aparelhos moderníssimos que, ao invés de fazer aquela queimadura, ele pinça direto lá no tumor. Nós temos lá aparelho de ressonância magnética, que tá novinho, tomografia, enfim, o que você pensar de equipamento ali ficou bem modernizado. E tem encaminhado recursos para os demais hospitais, para prefeituras, para custeio. Eu penso que uma das coisas mais importantes que tem, e óbvio, esse é um dinheiro do Estado, né? A gente indica as emendas, mas é um dinheiro do Estado. Então, eu tenho procurado investir principalmente em emendas. E eu tenho uma dificuldade. Eu, por exemplo, agora, velho, a política, os adversários já estão aí. Medeiros não mandou nada para nós. Mandei muita coisa. Mas é que eu tenho uma dificuldade, como eu te disse, de sair, eles falando, eu fiz isso, eu mandei isso, sabe por quê? Porque na minha cabeça sempre foi assim, poxa, é o imposto que vai para lá, eu estou só indicando. Mas eu já vi que se você não falar, o cara acha que você não fez nada, né? Os adversários acabam, não é que acha, ele sabe que fez, porque as emendas vêm para todos os parlamentares. Não tem como o parlamentar não mandar o recurso. Mas eu falei, eu tenho que acabar. Esse dia a primeira-dama de Rondonópolis falou, Medeiros, você tem que fazer que nem galinha, cacarejar mais. Eu falei, eu tenho que fazer isso. Mas eu sempre achei muito pedante mesmo eu chegar aqui e ficar, eu fiz, mas é interessante, porque eu notei que as pessoas realmente querem saber onde está indo o dinheiro das emendas. Depois eu passei a ver por esse prisma, falei, não se trata de mim, se trata das pessoas de quererem saber onde está sendo aplicados os recursos. Então, os meus, basicamente, é muito focado na saúde. É uma questão comunicacional, né? A questão de comunicação é anunciar. Perfeito. Aquilo que foi realizado por meio de um trabalho que se chama emenda parlamentar. Aqui, por exemplo, quando o Emanuel estava construindo ali aquele pronto-socorro municipal, nós decidimos que a emenda de bancada seria dividida e cada um ia poder aplicar os seus recursos onde quisesse. E aí, todos os parlamentares decidiram, naquela época, mandar para cá. Eu, por exemplo, encaminhei 10 milhões e pouco, e os outros também, de forma que deu em torno de 100 milhões
aqui para o hospital. Qual hospital? Pronto-socorro municipal. Esse sim. Que é grandão ali. Sim, o novo pronto-socorro. Isso, o novo pronto-socorro. Que é o hospital municipal. Exato. Aí o Pedro até falou na época, olha, como o Manuel ainda está fazendo licitação, então eu vou ficar com esse dinheiro aqui e tal. E aí a gente ficou assim, tá, tudo bem. Mas depois o Pedro não deu conta de passar o dinheiro para o Manuel. Tivemos que arrumar outro recurso. E aí fomos ao presidente Temer, né? E o Pedro Tax. O Pedro Tax. Aí fomos ao presidente Temer, ele... Mas mais? Não é mais. O governo não tem como pagar e precisava comprar os equipamentos. Aí conseguimos os recursos, né? Foi até o Blairo estava junto, ele era ministro. O Temer falou, olha, só se tirar de algum ministério. Tem que ser do da Agricultura. Aí passou-se 100 milhões do Ministério para a pasta da Saúde e aí veio o recurso e compramos ali. Mas eu falei, de todo jeito, encaminhei. E por falar em Santa Casa, a Santa Casa de Misericórdia, antiga Misericórdia, agora era só Hospital Santa Casa, está numa situação que está... como é que está? Você está acompanhando isso? Estou acompanhando. Eu, inclusive, na época, nós encaminhamos recurso. O prefeito da época não repassou os recursos para a Santa Casa, né? É uma situação muito triste daqui da Santa Casa, mas ultimamente eu ouvi falar que o governo do estado parece que estava comprando o prédio, né, para fazer ali um hospital, né? O daqui de Cuiabá, né? Mas entrou uma proposta de uma empresa, né? Entrou também, né? Que é acima do que o governo está. E aí eu não acompanhei mais. Não, eu também não acompanhei como está, porque eu sei que está nessa compra e tal. Realmente não acompanhei. Mas o fato é que as Santas Casas, elas acabam falindo no país inteiro, porque a saúde é cara. E, lógico, não estou falando que não haja desvios em alguns lugares e tudo, mas o que eu pude perceber ali com a Santa Casa de Rondonópolis é a defasagem, às vezes, do estado ou do município de repassar no dia certo o recurso. Porque a pessoa que está na UTI, Elias, ele não tem como esperar. E aí o hospital pega dinheiro no banco para coisa aqui. Aí vai cobrindo e vai acumulando. Vai acumulando. Aí isso, ele na esperança de que receba do governo ou do município. Quando recebe defasado, já fica juro. E essas coisas vão. Às vezes é defasagem de tabela, por exemplo, Rondonópolis hoje está muito defasado a tabela da UTI, enquanto os outros lugares é 2.500, lá é 1.000 e pouco. Todo mês fica um passivo, né? Então, nós até conversamos agora com o novo governador para ver se a gente mitiga essa situação, porque senão fica sempre dependendo de ajuda da sociedade ou de emendas. Mas por que existe essa defasagem? Olha, às vezes o prefeito tem alguma... porque a administração, principalmente da saúde, é sempre um cobertor muito curto, né? E, às vezes, os prefeitos acabam assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, pega a parte que ali devia pagar o hospital e gasta ali no pronto-socorro dele, porque ele fala, a Santa Casa é alta complexidade, não é minha responsabilidade e tal, e não repassa os serviços contratados. O governo do estado, como é o caso da Santa Casa, há muitos anos, desde a época do governador Pedro Tax, que está defasada a questão da UTI, defasada mesmo, assim, e quase o dobro. E é uma questão administrativa mesmo. E, às vezes, entendimento de secretário. Teve um secretário do estado, por exemplo, que eu vi uma vez aqui para falar da Santa Casa e falou, Santa, eu não creio nesse sistema, não. Isso aí é rolo, isso aí é saco sem fundo. Mas a gente pôde, ali em Rondonópolis, junto com a sociedade, fazer uma administração lá no hospital. Eu digo a gente porque eu encaminhei emendas, mas que fizeram auditorias, fizeram tudo. O que a gente chegou à conclusão é que o culpado era o governo do estado e a prefeitura. Que o pessoal lá vendia o almoço para comprar janta mesmo, fazendo de tudo. Então, não vou dizer que tenha erro aqui ou ali, mas as Santas Casas, na maioria dos estados, é que acabam salvando a lavoura. É verdade. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, mas antes eu tenho um recado interessantíssimo para você. Olha, você espera mais da vida? Claro que espera mais da vida. Então, é o seguinte, comece esperando mais o seu banco, porque eu estou falando do BTG Pactual, porque ele é completo e tem um detalhe, ó, com IOF zero do exterior, investimentos para
todos os objetivos. Portanto, abra sua conta, não espere mais nada, que a sua vida, com certeza, será bem melhor. Me diz uma coisa, o que você espera de um banco? Ah, tem que ser sólido. Ter um bom app. Um cartão com vantagens. O BTG tem tudo isso, mas também tem mais do que você espera de um banco. Como IOF Zero em compras internacionais. Um terminal exclusivo. Um app premiado e o melhor time de investimentos do país. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco. Nós voltamos daqui a pouquinho com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde Jovem Pan. Até já! Nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde Jovem Pan. Estamos conversando com o deputado federal José Medeiros e agora falando sobre qual o futuro de Mato Grosso com relação à eleição deste ano. Elias, é uma pergunta bem difícil de responder, dado o momento. O que ocorre? Nós estamos, recentemente houve a troca de governo, o governador Mauro Mendes encerrou o ciclo dele, entra o Pivetta, o vice-governador. Paralelo a isso, nós estamos numa pré-campanha, os partidos já com seus candidatos, né? Por exemplo, o meu partido está com... Eu sou candidato ao Senado, o senador Hélito ao governo do Estado. Nós já temos também ali os republicanos com o Pivetta, o governador Pivetta, candidato ao governo. E todos os partidos se organizando, né? Tem a expectativa, partido A vai com o partido B, está nesse momento de ebulição. Agora, uma coisa é certa, nós precisamos fazer bem a lição de casa, quando eu digo nós eleitores, porque o estado de Mato Grosso, ele está num momento muito interessante da sua história. Nós estamos crescendo, se você somar o crescimento do Brasil e o crescimento da China, o Mato Grosso está crescendo muito, mais do que os dois juntos. É um crescimento vertiginoso e a gente precisa eleger pessoas que estejam comprometidas com esse momento do Estado. Observar bem o candidato, se ele é do job, se ele é do business ou se ele é pelo interesse do Estado. Isso não é muito difícil, porque em política não tem segredo. Então, eu estou também muito otimista com o eleitor, Elias, porque com a internet, os eleitores passaram a acompanhar muito mais os seus candidatos. Passaram a observar a política, inclusive nacional. Hoje, por exemplo, a seleção brasileira jogou recentemente contra a Croácia. Eu confesso que que me considero minimamente informado, eu não sei a escalação da seleção brasileira. Mas e o cara do boteco hoje sabe a escalação dos ministros do STF. E olha e sabe como cada um vota. Então, eu estou otimista que a gente possa eleger não só uma bancada comprometida com o Estado, um governador que possa fazer uma boa gestão, como também o Senado. O Senado é uma preocupação, Elias, porque nós estamos num momento em que vários ministros do STF, eu diria que eles estão em dissonância cognitiva com a realidade do país. A corte passou a ficar muito fixada nas próprias personalidades dos juízes e os juízes passaram a agir como se fosse Luís XIV, o Estado sou eu. De forma que, e esse foi um entendimento que quem trouxe para a corte foi o ministro Roberto Barroso, que recentemente pediu para sair e que Deus o leve, porque o mal que ele fez ao STF e ao país foi muito grande. Ele colocou na cabeça dos ministros, e isso independe da polarização política, isso lá por 2017 ele já estava fazendo isso, dizendo que o papel do STF era contramajoritário, era um papel representativo e iluminista. O que significa isso? Esse papel contramajoritário, tudo bem, do equilíbrio ali entre os poderes, interpretação da Constituição, para que um poder não vá sobre o outro, tudo bem, é o papel que a Constituição nos dá. Agora, representativo não. Representativo é o vereador, é o deputado, esse papel de representação não cabe ao ministro do Supremo. E eu até à época estava no Senado e falei, ministro, isso é muito perigoso esse seu pensamento. Se o senhor quer fazer esse papel, o senhor coloca uma botina, peça para sair e vai pedir voto. E
ele fez uma coisa pior, que aí eu considero pior. Ele disse que o papel do Supremo é iluminista. E aí os ministros gostaram, que esse iluminismo seria o seguinte, seria o papel do STF conduzir a sociedade para um lado ou para outro. Ou seja, se eles acham que certo tema tem que ser colocado na mesa e tem que ser colocado como regra, a sociedade, na visão deles, não evoluiu ainda para isso, eles forçarem isso, eles colocarem e dizer, não, vocês vêm por aqui, como se o povo fosse um gado a ser tocado. E eles tentaram fazer isso. Por exemplo, recentemente o ministro Gilmar disse, olha, eu sinto que está bem perto do STF fazer a descriminalização das drogas. Não compete ao STF fazer isso. Isso é um papel de decisão da sociedade, da família, de tudo. O aborto, por várias e diversas vezes, eles têm tentado fazer isso. Por quê? Porque eles acham que uma sociedade moderna descriminaliza as drogas. E acontece o seguinte, que as instituições, seja o Congresso, seja o STF, ele não pode puxar a sociedade. A sociedade é quem tem que decidir para onde quer ir. Então, isso, a meu ver, a responsabilidade do voto do Senado vai ser muito importante, porque nós precisamos chamar os ministros do STF a um debate muito duro. Isso vai passar por impeachment de ministros, isso vai passar por convocação de ministros e vai ser uma coisa muito dolorosa, porque eles já se acostumaram que quem manda na coisa toda são eles e que a Constituição pode ser interpretada de acordo com a conveniência. Por exemplo, nós tivemos sempre um dogma de que a liberdade de expressão e principalmente a liberdade de imprensa era um dos fatores, assim, cláusula pétrea, você não mexe nisso. E principalmente a liberdade de imprensa porque passa também por uma representação de dar voz às pessoas. E hoje isso não existe mais. Só quem não quiser enxergar que pode cuidar. Por exemplo, uma entrevista dessa, se eu não medir as palavras, eu serei com certeza chamado na Polícia Federal e vocês aqui da rede correm o risco, assim como a Jovem Pan já foi ameaçada de ter sua concessão extinta. Por quê? Porque a Jovem Pan deu voz a quem eles acharam que não deveria dar. Essa situação toda, como é que chega para a eleição em Mato Grosso? Vai ser um... Você apoia o Wellington? Exatamente. Nós estamos no partido do senador Wellington, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Isso foi definido, o Flávio definiu, olha, Flávio ao presidente, Wellington ao governo, Medeiros ao Senado, isso não tem como ser diferente. A menos que isso houvesse uma mudança. Hoje a questão partidária. E aí, assim, não é que é uma coisa, você é obrigado. Não, você está num partido, você é obrigado sim a seguir as determinações partidárias. Fidelidade partidária. Então, não tem que se falar diferente. A gente teve alguns ruídos esses dias porque cada um defende o seu espaço e, a meu ver, o meu espaço de direito de ser candidato estava sendo colocado em risco e a gente teve mais coisas normais da política. A direita está dividida? A direita está conversando muito porque há entendimentos diferentes. Partido já significa, já se diz partido, né? E se fosse para dizer assim, a direita está desunida, todos teriam desunido, todos os partidos têm as suas discussões. No nosso partido mesmo, discussões sobre como vai ser as composições nesse momento da eleição. Mas eu creio que na eleição vai estar todo mundo com o Flávio Bolsonaro e nós vamos chegar unidos. Muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final de mais um Boa Noite, Elias Neto. Não, eu que agradeço, uma honra estar aqui, porque eu sempre te assisti, nunca tinha tido a oportunidade. E também eu que gosto muito, eu fui atleta de karatê, estou aqui com faixa preta e é uma honra estar aqui com você. Obrigado, ok. Bons treinos, né? Para nós. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho e a sua audiência. Você continua na programação da TV Cidade Verde Jovem Pan. Grande abraço. A gente se vê por aí sempre de 18h20 às 19h, de segunda a sexta, aqui na Cidade Verde Jovem Pan. Abraço. Boa noite.